é o que para você é CRM numa visão mais geral? Uma pergunta boa, né? Essa pergunta é boa 3 vezes. Primeiro, porque quem está no mercado de CRM sabe muito o que é CRM como sistema. Quem está no mercado de vendas sabe muito o que é CRM, mas nunca usou CRM, mas sabe como processo. Só que 99% das pessoas não tem nem ideia do que é processo e nem tem ideia do que é um CRM como software, né? Esse é interessante essa Exatamente. pergunta, né? Porque o que é um CRM? No mínimo, os 99% vão achar que é algo de medicina, tal, tudo mais. Que você também, né? É super natural. Também, agora, a gente tem a parte do processo e a parte do sistema e a parte da cultura, né? É, Então, o que é o CRM? é tudo. Na minha visão, o que é CRM? Na minha visão, CRM é uma forma de organizar a empresa a partir. Está muito ligado às vendas, mas não concordo. Ele está ligado a como a gente entrega a nossa empresa para o mercado. Acho que principalmente, né? Como que eu me comunico pela primeira vez com o meu fornecedor, como eu comunico pela primeira vez com o meu cliente, como que eu conduzo ele para tomar uma decisão, como eu sou conduzido a tomar uma decisão. Acho que e aí começa a vir, a partir do termo CRM, acho que começa a vir pensamentos estratégicos com relação à sua empresa, né? Como você quer se posicionar, quanto você quer crescer, ou dar um tempo. Às vezes é importante dar um tempo também, né? Sim. E ainda assim, agora, tudo certo para a gente então nos apresentar? Não, mas eu quero saber o que é CRM para você, né? Eu falei a minha Não, visão, né? primeiro para mim CRM é a gente, o próprio nome diz, né? A gente se relaciona com o cliente. Então, na verdade, é um relacionamento com o cliente. O que a gente pode pensar quando a gente traz uma gestão de relacionamento com o seu cliente? Então, a gente pode pensar que, como você colocou, a gente tem histórico, né, completo de tudo que ele fez, de tudo que ele compra, de tudo que de todo o relacionamento, tanto, né, de vendas, como também outras partes, né, que poderiam estar conectadas. Então, o CRM ele traz essa visão 360 do, do seu relacionamento com o cliente. Então, de novo, né, relacionamento com o cliente é o foco. Dentro do CRM, o que a gente pode explorar mais? Por que eu teria um CRM? Essa é uma pergunta boa. Eu preciso ter um CRM? O Rômulo precisa ter um CRM? Acredito que sim. Então, por que um empresário de ou individual até, ou até mesmo com 2 pessoas, 2 funcionários, né, uma equipe de 5 pessoas, ou vamos colocar, né, no máximo 10, ou até mesmo um empresário individual, para que ele vai usar um CRM? Tem sentido? Tem sentido. Mais ou menos assim, né? A gente pensa no final, esse é o final da questão. Eu acho que ter um CRM é o final de tudo. Mas imagina o seguinte, eu estou no evento e entram pessoas dentro do evento, dentro do meu stand no evento. Tá. E várias pessoas entram ali. Algumas pessoas entram para pegar um brinde. Em troca do cadastro dela, elas entram e pegam um brinde em troca do cadastro. Outras vão no QR Code para ganhar ponto para tocar um brinde na feira. Muito comum isso acontecer, né? Outros entram no stand já interessado em saber o que você está ofertando. Outros entram no stand já sabendo que vão comprar. Por exemplo, uma feira de supermercado, o cara entra no stand da miojo, ele sabe que vai comprar um caminhão de miojo. Né? Então esse cara é quente, mas ele não vai fazer isso pela primeira vez. Quando ele entrar no stand, as pessoas têm que saber o quanto ele já comprou na feira passada. Né? Então, Perfeito. você receber com histórico é bom. Isso.
Mas você armazenar o histórico de quem entrou e não comprou também é bom. Para saber quantas vezes aquele cara passou ali. Ou seja, entrou, se relacionou, e de novo a palavra relacionamento, mas não fez nada. Sim. Não fez nada? E aí esse relacionamento, ele, a cada encontro com a sua empresa, podem ser pessoas diferentes, né? Às vezes eu posso conversar com o Marcos dentro da CRM7, às vezes eu posso conversar com o Kleber, eu posso conversar com o Vicente, eu posso conversar com o Tanaka. Perfis totalmente diferentes e você vai categorizando isso dentro do seu CRM? Hoje, então, aí que vem a pergunta, né? Eu não tenho CRM. Né? Eu tenho o desafio, que é organizar isso, né? Mas entendi. Então, se você não tem CRM, você tem um papel, né? Uma planilha, alguma coisa parecida com isso, que também é um CRM. Então, eu acho que é legal. O que é um CRM falando de cultura? Então, eu acho que é isso, né? Que você estava colocando, né? É o desafio. É o desafio né? de organizar essa comunicação. Então, a cultura de CRM é basicamente você registrar o relacionamento com o seu cliente. Sim. Independente se ele vem com cachorrinho, você vai anotar lá. Eu acho que é isso aí. Você tem um cachorrinho. Não, esse cliente tem um cachorrinho e o cachorrinho se chama tal. Então é legal essa visão, porque você acabou de colocar a cultura do CRM, né? O desafio de ele poder ter mais argumentos quando vai falar. Ah, mas o teu cachorrinho, né? O Zup lá, tá bem? Sim. Opa, é um gatilho interessante. Agora tem esse quando é o ponto positivo, agora tem um ponto negativo, né? Que a gente fala assim, ah, mas eu falei com o Marcos, ele me prometeu. Cara, mas como que eu vou saber se você falou com o Marcos ou não? Né? Quando que você falou com ele? Não sei. Ainda mais quando é 3 numa empresa, né? Falando como é que organiza isso. Né? Se a empresa é gerida pelo dono, o dono que cuida, o dono que faz tudo, o dono que libera, ok. Mas se a empresa tem um funcionário que precisa de permissão de alguém e o cliente fala assim, ó, já peguei, já falei. Mas ele falou com quem? É impossível, né? Às vezes E aí fica o dito por não dito. Né? E aí cria uma série de problemas de relacionamento com o cliente porque não tem essa gestão. A gente pode ser até meio que roubado em cima de uma ação dessa. Roubado em termos, né? Sim, uma metáfora. Ganhar uma vantagem, ganhar uma vantagem. Ganhar uma vantagem, exatamente. No sentido, a gente vai ter muita informação. E qual é a relação, assim, né? Eu tô até colocando. A gente, em relacionado ao CRM, quem mais precisa do CRM? A gente colocar isso para quem precisa entender qual é o nicho. Eu sei que todo mundo precisa de CRM, desde a pessoa que é funcionário, ou melhor, que é uma empresa de uma pessoa só, e tem 1, 2 funcionários, como também uma empresa de 500 funcionários. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? Perfeito. Todo mundo precisa. Às vezes tem aquele dilema, não, mas CRM é só para o banco, só para não sei o quê. Isso não existe. Mas qual é o tipo de serviço, de produto que mais precisa? Quando que você mais precisa de um CRM? Ou não existe? Se colocar por prioridade, existe, claro que existe. Se colocar por prioridade, onde o ciclo de vendas é mais longo, existe mais necessidade de controlar a expectativa do cliente, ou controlar aquela oportunidade. Né? Quanto maior o ciclo, mais você precisa gerir esse tempo que esse cliente está com a proposta na mão. Essa é uma venda. A outra venda, quanto maior o ticket da venda, mais necessidade você tem de gerenciar esse valor, esse montante, né? Se eu estou vendendo bala de R$1, se eu estou vendendo um apartamento de 100 mil, de 1 milhão, eu preciso gerenciar esse... Então, quanto mais tempo tu demora para vender, e geralmente, muito provável, quanto mais caro é o teu produto. É mais ou menos isso. Eu acho que esses são dois dos principais pontos, né? São os 2 dos principais pontos. Mas também, quando eu tenho... imagina que eu sou uma indústria. Eu vendo parafuso, eu vendo caneta, enfim. Coisas pequenas, baratas e rápidas. Que é imediato. Que é imediato. Venda imediata. Mas tu é indústria, tu tá falando. Né? Agora eu sou indústria. E a indústria, ela calcula a produção dela. Eu preciso fazer 1000 canetas de acordo com a previsão do comercial. Se eu não tenho previsão do comercial, eu posso produzir muito ou pouco. Né? Então, eu posso ter muito estoque, eu posso faltar estoque. Então,
Indústria, qualquer tipo de indústria, no CRM ele já passa a ser indispensável. A gente tem hoje aqui na CRM7 o maior volume de clientes, acho que hoje é indústria, né? Sim. E são indústrias que têm nome, são indústrias interessantes no mercado e que não tem o CRM. Esse grupo de indústria ela faz parte de inovação. Imagina agora o restante de indústria que está sofrendo sem esse tipo de gestão. Né? E que não sabe nem ainda que precisa, né? Ainda não conheceu ainda o potencial, talvez, de você ter uma gestão nesse nível, talvez. Né? E chegando mais no ponto, agora saindo um pouco do grande, né? Porque a indústria, quando a gente fala indústria, a gente está colocando aí um mercado, né? De mais funcionários, né? Sim. Imagino, né? E se a gente for colocar do pequeno empresário, para a gente trazer uma realidade de a importância de você gerenciar o processo ponta a ponta, porque a gente estava falando do cara que vai no evento, né? Como a gente pode falar também um serviço de, por exemplo, de audiovisual, né? O qual a gente está fazendo aqui. Então, como que um profissional pode se organizar a nível de relacionamento com o cliente e vendas, né? E quais são os desafios? Qual é a primeira parte? O que faço? Tá, vou precisar de um CRM agora. Legal. Eu tenho 2 exemplos. E são simples, e são pequenos, e serve para qualquer um. Na pandemia, eu participei de algumas mentorias com o Gilmário Costa no Ceará e a gente fez várias, dezenas de rodadas de negócio para os empresários de lá. E numa dessas mentorias tinha uma moça que trabalhava com bolo. Bolo, ela fazia bolo. Ela fabricava os bolos. Fabricava na cozinha dela. Na cozinha dela. Então era sozinha? Tinha um MEI. Tinha um MEI. Tinha os bolos. Sim. E os docinhos. E salgadinho também, acho que ela fazia festas, né? Legal. Na pandemia não tinha mais festas, né? E aí ela tadinha, tava triste, ela falou, o que eu faço? Imagino, né? Em plena pandemia aqui, né? Fabricando bolo. E não tem festa? Não tem festa. E imagina, a gente está falando muito de CRM, talvez a visão seja para software, mas essa parte da cultura ela é fundamental, né? E nessa mentoria, eu falei para ela assim, eu não lembro o nome dela, mas vou chutar o nome, Dona Maria, a senhora tem uma agendinha, WhatsApp, como que você fala com seus clientes? Pelo WhatsApp. Ok. Legal, então vamos pegar essa lista de WhatsApp e você vai perguntar a data de aniversário dessa galera. E aí você vai anotar numa agendinha, data de aniversário. Okay, que aí tu está puxando o desafio e a cultura, né? O desafio é a cultura. Então, registro e formação do cliente. Perfeito. Uma semana antes ou 10 dias antes do aniversário dessa pessoa, você manda uma mensagem para ela com uma promoção, com um bolo, um kit de salgadinho e um docinho. E você fala que vai deixar na casa dela com máscara, tudo embaladinho, e que ela vai ter o dia de aniversário dela. Isso foi como, para quem recebeu essa mensagem, foi como um presente. Né? Perfeito. Né? Então, o CRM nesse sentido, cara, não foi um software, foi um papel e caneta, mas ela conseguiu dar presente para quem estava em casa e ia fazer aniversário. Cara, foi incrível, uma ação incrível. E né? Isso é CRM. Isso é CRM. Na verdade, é isso que a gente está querendo trazer, né? Eu estou colocando aqui perguntas para a gente, da forma mais simples, como a gente lida com coisas que parecem ser complexas, mas é muito simples, e às vezes é essa história que coloca para nós o que é um CRM. Um CRM é você se relacionar da melhor forma com o teu cliente. Para ações pequenas, para uma pessoa que é sozinha. E que atendeu. Do jeito que precisava. Então, tem para Maria e tem para a grande indústria, né? Um outro caso de CRM, aí é para varejo, mas é um varejo com vendas um pouco mais complexas, que foi para uma loja de tinta. Essa mesma mentoria, essa foi em Balneário Camboriú. Todas as lojas fechadas, também na pandemia. Cara, a pandemia foi um exemplo muito bom de explosão de CRM, né?
A importância de você se relacionar bem, né? Quando ficou escasso, todo mundo ficou escasso, ninguém tinha cliente na pandemia. Você tinha que ser criativo. Tá. Numa loja de quê? Uma loja de tinta. De tinta, tá. É. Perfeito. E a loja de tinta fechada também. O cara já não tinha dinheiro para pagar as contas fora a pandemia. Dentro da pandemia o cara tava perdido, né? Então, nessa mentoria, a conversa foi o seguinte: ele entrar em contato com a base de pintores, organizar essa base de pintores, sim, e falar para esses pintores que ele ia arrumar serviço para esses pintores. E preparou os pintores com máscara, com kit, conversou com os pintores que eles teriam que se preparar para esse trabalho. E a outra base, que eram de clientes, ele ofertou pequenos trabalhos. Mude uma parede da sua sala, mude uma parede do seu quarto, pinte uma porta do banheiro. Pequenos trabalhos onde ele aproximou os pintores do público final. Ele incentivou a partir da base dele de pintores e entregou para o cara que precisava pintar. E ele fez isso como? Você... O WhatsApp, ele fez pelo WhatsApp. Ele trouxe então de uma forma já comum, né? O WhatsApp e começou a se comunicar. Sim, ele tinha as listas, né? Ok, então ele tinha as listas, Ele tinha a lista organizada de clientes e de pintores. Sim. E ele mesmo com a porta fechada, ele conseguiu movimentar o mercado dele. Certo. Né? O canal de comunicação poderia ser um e-mail, uma ligação, um WhatsApp, uma batida na porta. Enfim, o que interessa é o que ele sabia, que as pessoas que estavam reformando, construindo, ou que já passaram ali para comprar alguma coisa, possivelmente poderiam executar mais um serviço, e ele sabia que os pintores também estavam com tempo livre para executar, né? Então esse relacionamento ele conseguiu aproximar duas pontas a partir desse relacionamento e movimentou o mercado dele. E esse caso você conversou com ele? Sim, essa história. Esse caso foi também uma mentoria. É uma mentoria. Uma mentoria, É uma mentoria. O interessante é que quando a gente tem dados, a gente consegue ser criativo. Né? Foram duas ações de negócio, duas tomadas de decisões rápidas de negócio, baseado em dados. Ele tem referência, né? Tem referência, ele sabe que aquela pessoa gosta do bolo, já comprou 2, 3 vezes, vai fazer aniversário, oferta. Né? Então, baseado em dados, de forma muito rápida, ela conseguiu resolver um problema. A loja de tinta, a mesma coisa. Tinha os dados e conseguiu resolver um problema. O maior problema é se o cara não tem dado nenhum, né? Imagina. Então, se você tem mais informações, se você registra mais informações e se você consegue fazer isso de forma organizada, você automatiza de alguma forma o teu relacionamento, o teu processo, a tua venda, né? E aí vai, o seu pós-venda e assim por diante, né? Muito bom, né? Eu acho que é uma... Quanto mais dados, mais decisões, mais criatividade a gente consegue ter, né? Para produzir algum. E aí eu acho que esse é um problema, talvez não um problema, mas não um problema, eu acho que é um ponto de explosão que a gente tem, né? Que, como a gente tem dados de todo o mercado, a gente acaba ficando criativo em várias pontas, né? Exatamente. E olhando para o cenário, vamos colocar assim, a gente colocou, então, que quanto mais tempo você demora para vender, mais útil, entre aspas, é o CRM. Na verdade, o CRM é bom para todo mundo, né? Mas, falando de pequenos negócios, né? Você precisa de um CRM para se relacionar e ter o histórico de como que está esse relacionamento da venda também, né? Entrando na parte mais inicial de uma venda. E como que faz para ter um negócio desse? Cara, eu vou sempre pela dor, né? O primeiro ponto, ó, imagina, eu sou sozinho, tenho uma empresa ou eu tenho uma microempresa. Hoje é impossível que você fale que o seu canal de comunicação é só o telefone. O cara vai vir pelo seu site, ele vai vir pelo Facebook, ele vai vir pelo Instagram, ele vai vir pelo LinkedIn, ele vai vir pelo WhatsApp, ele vai querer falar pelo telefone, ele vai bater na porta da sua loja. Então tem vários canais. Vários canais. O cara vai organizando da forma que ele consegue. Da forma que ele consegue. Entra WhatsApp, entra evento, entra
o irmão, entra E aí vem a o pai. indicação e vem... Enfim, às vezes o cara não tá nem anunciando em lugar nenhum e ele já tem que gerenciar tudo isso, né? Quando a gente fala em empresa grande, antigamente, a empresa grande tinha uma pessoa para cada um desses canais aqui, né? E a empresa pequena é o dono com o celular dele, com todos esses canais conectados no celular. O cara não tem tempo para comer e às vezes ele esquece de responder, às vezes ele literalmente deixa dinheiro na mesa porque não consegue organizar. Então, a primeira dor numa empresa pequena, quando está sozinho, é conectar tudo isso em alguma plataforma. Centralizar toda a informação. Centralizar, exatamente. Então o CRM tem um legado também, né, de fazer a conexão de todas as informações, de todas as fontes, como a gente fala, que é os canais, né, em todos os lugares, WhatsApp, evento, enfim, indicação, e centralizar tudo num lugar só. Que eu acho que é um dos legados do CRM, né, quando a gente fala gestão de relacionamento com o cliente, a gente centraliza todas as informações num lugar só. Isso nos dá o quê? Qual que é o ganho de a gente centralizar tudo num lugar só e se comunicar num lugar só? Primeiro a gente passa a atender de forma direta. Ó, centralizar num lugar só. Imagina, o cara pediu algo para você no WhatsApp, mas logo em seguida ele ligou na loja para pedir de novo, outra pessoa atendeu, e ele foi depois na loja ou na sua empresa para falar sobre a mesma coisa. Ele teve 3 pontos de contato diferentes, com 3 pessoas diferentes, falando a mesma coisa. Né? E teve que repetir elas, né? E teve que repetir? Repetiu para o funcionário X, Y e para o primeiro, né, que conversou, né? Então, se eu tenho isso centralizado, eu consigo, com qualquer um que esteja dentro da empresa e converse com esse cliente, ele consegue parar exatamente no ponto que esse cliente parou. Então, por isso, eu imagino, né? Por isso que o CRM ele é para pequenas empresas. Pequenas, principalmente, né? Ele é para microempresas ou quem está começando agora. E quem está começando agora? Tipo, vou montar uma empresa. Não tem estrutura nenhuma. Vou montar uma empresa agora. Eu começaria já com o CRM funcionando. Se você começa com o CRM funcionando. Eu já cadastraria meu primeiro lead, ou a primeira intenção de alguém que eu queira vender. Já organizado. Já organizado. Porque já começa organizado. Então vai ter todo o histórico da tua empresa. Sim. Desde o início, desde a fundação dela. Desde o primeiro orçamento emitido, já dentro da plataforma. Dentro da plataforma. Não importa qual canal, se é WhatsApp, se é Facebook, se é Instagram, se é onde você vai se conectar. Você, desde o início de criação da empresa, você vai ter aí o quê? Legado? Indicadores legados. Né? Porque, imagina, o preço de uma cadeira dessa, R$500, R$1.000. Se a gente perder a empresa inteira e queimar as cadeiras, a gente compra a cadeira nova. Agora, para comprar histórico de vida e vontade, interesse e tempo de fechamento de um negócio e o produto que o cara mais compra. Comprar essas informações. Comprar essas informações. Ou seja, obter essas informações. Se você não cadastrou elas antes, né? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não cadastrou elas, como é que você vai obter elas? Vai chutar elas? Né? Então, se você tem desde o início... O valor da sua empresa é muito maior, né? Você vender legado é muito mais caro do que vender físicos. Você está vendendo dados, está vendendo como a sua empresa foi construída, estruturada e como que você criou o pilar dela. É o caminho das pedras, né? Porque o que a gente está tentando, né, passar, né, de alguma forma, né, chegando num consenso, né, que o CRM ele tem que ser acessível. Ele, na verdade, essa cultura ele já é acessível, porque você vai lá e bota no caderno, anota, ele já é acessível. É só você ter informação e conhecimento que você precisa fazer isso. Tem empresas ou pessoas que nem anotam nada, né? E às vezes ele tem até a gestão de relacionamento com o cliente dele é só o WhatsApp. Sim. E mais nada, ele não tem mais nada para colocar. Sim. E aí eu coloco o CRM para uma empresa de uma pessoa só. Ela traz essa dinâmica que a gente está falando. A gente falou, essa dinâmica, a gente falou sobre centralizar a comunicação e organizar a base de clientes. Né? Então a gente falou só de 2 pontos, por enquanto.
Terceiro ponto muitas vezes a gente executa milhares de ações durante o dia, o empresário principalmente, milhares de ações durante o dia no flow. A gente só faz. Né? E às vezes a gente não consegue medir exatamente como que a gente chegou naquele resultado. Pô, vendi, mas como que você chegou nessa venda? Não tem ideia. Como que eu multiplico a partir da mesma fórmula que deu certo para você chegar naquela venda? Que você fez a fórmula sem querer também, né? Às vezes, né? Sem querer. Você foi fazendo e nem registrou, mas... e não registrou, você não sabe como que chegou. Você não consegue repetir. Não consegue repetir, não consegue replicar. E aí você traz um vendedor e fala, vende. Mas o cara vende como? Se ele não sabe qual que é a fórmula, você não deu a fórmula para ele. Ele vai bater a cabeça do mesmo jeito que você bateu a cabeça no momento que você abriu um negócio. Ele nunca vai ter ideia de como que é para vender. Ele só vai saber ou se ele já teve uma experiência anterior, ou bater na cabeça e aprendendo com o erro. Né? Então, acho que o terceiro ponto que a gente pode trazer de resultado do CRM é que você consegue colocar o processo do sucesso. As etapas que aconteceram para executar algum tipo de ação. Né? Imagina, prospectar é uma parte de vendas. Né? Você buscar lead no mercado, buscar potenciais clientes é uma parte de vendas. Você saber se esse cara tem dinheiro é outra parte de vendas. Por exemplo, eu quero uma piscina. Eu vou buscar contato de pessoas que têm terreno grande. Né? Eu vendo piscina. Vou buscar contato de pessoas que têm terreno grande. A segunda pergunta é eu bater lá e perguntar: você tem dinheiro? Ou você quer uma piscina? Você já tem uma piscina? Né? Imagina, pergunta: você já tem uma piscina? Já tenho. Por que eu vou insistir em venda se o cara já tem uma piscina? Né? Ou você quer uma piscina? Não, eu quero um campo de futebol. Pô, então não tem sentido eu bater na porta do cara que quer um campo de futebol. Né? Então, são etapas que precisam ser cumpridas para aí, de fato, apresentar um orçamento. O que acontece muito é a ânsia de vender algo, as empresas chegam já com orçamento. Lista de preço, né? Divulgação de lista de preço. Compre por R$ 3,90. E sem saber se o cara precisa ou não. Né? Isso é comum. Falando então existe também essa cultura de você vender para o cliente certo. Vender para o cliente certo. O perfil certo. Não adianta a gente querer vender algo para quem não vai comprar. Aí fica perdendo tempo lá, né? Fica naquele ciclo, né? Tipo, entra em contato com alguém. Dependendo da comunicação, tu ainda fica ali insistindo numa coisa que não vai rolar, né? Como que você filtra isso, né? Como que você filtra isso? Tem dois... O brasileiro, cara, o brasileiro é muito bom, né? Primeiro, ele fica com vergonha de falar não, né? E ele é esperançoso. Daí tu bate eu vou voltar no exemplo da piscina. Você bate numa casa que o caseiro te atende. Uma casa que já tem piscina, o caseiro te atende. Daí você vai falar, quer comprar uma piscina? Falou, quanto custa a piscina? Caseiro para dar atenção pro rapaz que está se esforçando para ir bater na porta da casa, né? Custa 1.000. Legal, volta amanhã que depois eu vejo se eu vou comprar sua piscina. Né? E o caseiro fica com vergonha de dizer não, porque um está esperançoso e o outro com vergonha de dizer não. Aí tem uma técnica, aí que vai, né? Aí esse cara que é esperançoso, ele vai gastar muito tempo batendo em coisa que não vai funcionar. Falando com o caseiro. Falando com o caseiro. Para quem é empresário sabe que o custo da hora de um colaborador é muito caro. E se ele leva uma vez por semana para bater na porta da casa que não vai comprar a piscina, ele poderia estar batendo em porta da casa que poderia comprar a piscina. O BANT, ele é uma técnica de qualificação de vendas. Né? Então, o BANT, ele tem, são 4 siglas. A primeira sigla é o B de budget, ou orçamento. Né? O A, autoridade. N, necessidade. E o T de tempo. A gente deu o exemplo da piscina. Primeiro, budget. Pelo perfil, a gente enxerga ou pergunta, existe orçamento? Falando de um exemplo da Maria. Da Maria, né? Vamos puxar a questão
do básico, né? Do Para básico. ficar mais clean. Vamos lá, da Maria. Autoridade. Eu vou esparramar aqui. Então é BANT, né? Orçamento, autoridade, necessidade e tempo. Primeira pergunta que é necessidade da Maria. Eu preciso comprar um bolo de aniversário hoje? Eu preciso de um bolo de aniversário? Provavelmente precisa, né? Mas meu aniversário é mês que vem. Tempo. Cara, eu não vou gastar tempo. Se o seu aniversário é mês que vem, eu não vou ficar falando com você agora. Então, assim, eu sei que você tem a necessidade do bolo, mas do tempo é mês que vem. O tempo já não rolou. Não rolou, vamos priorizar outro. A necessidade já rolou, mas o tempo não rolou. Ok. Autoridade, eu tô falando com a criança... Ou com o caseiro. Ou com o caseiro, ou eu estou falando com o próprio dono, né? O marido da mulher que vai fazer aniversário, ou a esposa do cara que vai fazer aniversário, ou a mãe do menino que vai fazer aniversário. Com quem que eu estou falando? Será que... Esse é autoridade, não? Autoridade, ele tem. Autoridade, com quem que você está falando para vender? Para vender? Você pode decidir em comprar um bolo ou não? Não, o caseiro não vai decidir nada, né? Não vai decidir. E talvez ele pode até ajudar a chegar no dono, mas ele não é o cara que você quer falar. Ele não é o cara que você vai falar. E é legal porque essa questão de autoridade em cada negócio é diferente. Em cada situação é diferente. Por exemplo, aniversário do filho. Quem que é a autoridade? A mãe ou o pai, né? Aniversário da esposa. Quem é a autoridade? O marido. Aniversário do padrão, marido. Né? No padrão. No padrão. E aí, isso é uma outra técnica, né? Mas concentrando nisso, autoridade vai depender de negócio. Tem empresas que a autoridade é o próprio dono, ele que resolve. Mas às vezes tem empresas que a autoridade é o gerente. Gerente, diretor, dependendo do tamanho da empresa. Dependendo do tamanho da empresa. Então a autoridade muda de acordo com o negócio que você está executando. Isso você falou de time, que seria o tempo. Se o meu cliente está no momento certo de comprar, porque às vezes ele quer comprar daqui 3 meses, então eu deixo lá, né, no CRM anotadinho. Esse é o time. Esse é o time. Vamos recapitular. Então você falou de autoridade. Autoridade. Que é o cara que quer comprar, que é o cara que você precisa falar que é o cara certo dentro da organização. Exatamente. Se não for, você tem que achar ele, certo? Você tem que buscar ele. Pelo contexto, tem que saber quem que é esse cara. E você falou da necessidade. Necessidade. Precisa ou não? É a primeira pergunta, talvez não. Pode, ou não. Ou talvez a primeira. Não tem ordem, isso aqui é uma variação. Vai se colocando nas qualificações ali, né? Necessidade, se precisa ou não. E depende da negociação, você muda as ordens do... E faltou alguma coisa? Faltou o tempo, né? O tempo falamos. O tempo falamos, né? Orçamento. E aí o orçamento, imagina, eu tenho um kit de R$1.000 e tenho um kit de 500 e um de 100. Qual que é o orçamento desse cara? Eu não Primeiro posso... perguntar o orçamento também. Primeiro não, mas saber o orçamento. Saber o orçamento, lógico, porque eu não posso insistir numa venda de 1.000 e às vezes, aí vem mais uma vez, né? O brasileiro é esperançoso e o cliente tem vergonha de falar, não, eu estou ofertando 1.000 e batendo na tecla de 1.000, mas o orçamento daquele cliente é de 100. Está no lugar errado já, ou não? Ou eu estou vendendo a coisa errada, ou eu estou no cliente errado. Né? Imagina eu estou... Dona Maria, mas imagina eu vendendo um imóvel. Ofertando um imóvel de 1 milhão, aqui em Balneário, 1 milhão, tem muitos imóveis, para quem compra Minha Casa Minha Vida. Cara, vamos lá, coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa do orçamento, né? Ou eu vender um bolo de casamento para alguém que está fazendo aniversário, orçamento. Isso é legal, porque esse termo, ou melhor, essa técnica, é uma técnica de qualificação, então. É uma técnica de qualificação. E que pouca gente, às vezes, sabe. Né? O básico, na verdade, se você conectar isso, né, esses argumentos, essas perguntas, né? Sim. São perguntas que você conecta na hora que você está buscando o seu cliente ou até se relacionando com ele, faz toda a diferença para o seu negócio. Sim. E além de ter a questão da cultura do CRM, eu acho que elas se conectam, né? Se conectam 100%. Porque se eu tenho registrado, por exemplo, quanto em média o meu cliente ganha por mês? Imagina, Dona Maria, os meus clientes geralmente ganham em média, são professores, são diretores, ganham em média R$10.000 por mês. Né? Ela vai enxergar no CRM... Porque vai ter o histórico na média, né? Na média. O CRM vai te dar a média, né? Ou profissão. Os meus clientes em média são dentistas,
médicos, donos de empresa. Então ela sabe que ele não ganha tão pouco assim, né? Então sabe, pô, meu cliente tem uma classe mais alta, né? Se ela tivesse um marketing, ela direcionaria esse marketing para atrair pessoas com perfil mais alto. Ou meus clientes são professores, são faxineiras, enfim, eu tenho um perfil classe média baixa, tenho classe C. Então ela direciona o marketing dela para esse mercado, né? Então ela consegue direcionar as ações de vendas ou de marketing, né? De marketing, de ações dela, de investimento dela, né? Baseado em dados. Em dados, né? Nesse caso, quanto que meu cliente ganha em média? Ela vai ter isso. Ela vai ter. Porque se ela tiver histórico. Se ela tiver histórico. Se ela registrar. Isso, ele tá ligado também a um outro termo que é o ICP. Porque imagina, eu estou vendendo um produto, ICP que é a matriz de cliente ideal. Eu estou vendendo um produto para um público errado. E eu estou recebendo desse público feedbacks negativos. Por algum momento eu vendi e deu certo. Imagina, eu vendi bolos para a classe C e eles adoravam o bolo. Era muito legal, eles gostavam do bolo, estava tudo certo. Em algum momento eu aumentei o ticket do meu bolo e comecei a vender para uma classe diferente. Aumentou o ticket aumentou o preço. Aumentei o preço do bolo. Comecei a vender para outro público, uma classe A. E a classe A começou a reclamar, meu bolo é muito simples, meu bolo é ruim, meu bolo é muito doce, meu bolo é feio de alguma forma. Eu estou colocando o bolo, talvez nem seja o melhor exemplo nessa situação, mas se você vende para o público errado, e mesmo que você consiga convencer ele a comprar, esse cara não vai ficar feliz, ele vai ficar insatisfeito. Porque não é o cliente ideal. Porque não é o cliente ideal. Porque é a sigla que você colocou, que é ICP. ICP é a matriz de cliente ideal. Você precisa mapear, né? Você precisa fazer um trabalho para entender qual é o seu cliente ideal, ou não. Ou você descobre isso só por conexão espiritual. Aí, pelo CRM, obviamente, né? Pelos dados que a gente vai extrair, a gente vai entender o seguinte: os clientes que reclamaram, quem que eram eles? Né? E a gente vai conseguir saber qual que era o perfil dele com relação... Quem reclamou. Saber qual é o perfil dos clientes que reclamaram, o perfil dos clientes que ficaram mais ou menos, gostaram ou que amaram. Sim, aí você vai listar só os que amaram, qual que é o valor que eles tinham para pagar e foca neles. Sim. Baseado em dados. Os clientes que deram nota estrelinha 5 estrelas, né? A gente multiplica esses clientes. Esse cara é o nosso ICP, esse cara é o nosso cliente ideal. Né? E qual é o ganho de ter o CRM? Ganho no sentido de o que eu pode aumentar? Porque todo mundo, né? Qual é a relação de você melhorar o relacionamento e aumentar as vendas, né? Sim, a gente tá falando. Mas qual é o ganho de vendas disso? Você pode aumentar suas vendas em relação a ter esse tipo de relacionamento com o cliente organizado, né? Mapeado, né? E com essas perguntas essenciais que colocou de Bunch, né? De autoridade. Tá, a primeira para Dona Maria, que vende bolo, o primeiro ganho. O ano que vem, o sistema vai lembrar ela que é aniversário daquele cliente. O ano que vem, ela vai vender de novo para aquele cliente. Então, ela não precisa buscar um cliente novo, porque aquele cliente é recorrente. Né? Vai vir isso... meio que automático. Automático, né? Pelo vai trazer o cliente para ela. Vai trazer. E vai dizer com quem tem que falar, qual que é a data, o que tem que fazer e como ela tem que se relacionar com esse cliente. Esse primeiro. Então ela diminui o investimento dela de buscar novos clientes, porque os clientes elas vão constantemente comprar. Tem um dado que é 52% de retenção, né? Uma implantação de CRM. Quem usa um CRM de fato. Quem usa o CRM de fato tem 52% de retenção. Significa que a cada 10 clientes que você vende, 5 permanecem comprando de você. Em média, né? 5,2 em média continuam comprando de você. Então, 52% de retenção. Isso é muita coisa.
né? E como você tem isso organizado, você gasta menos tempo fazendo ações manuais, gastando tempo com quem não compra ou com quem vai reclamar, certo? Então, seu tempo é 100% delegado para quem compra e é feliz. E a gente consegue mensurar aumento financeiro em dinheiro? O quanto que ela pode ganhar mais de vendas em relação a isso? A gente consegue de várias formas, né? A primeira forma, quando eu tenho, vamos lá, eu enxergando, quantos novos contatos eu recebi, para quantas novas vendas eu fiz, eu tenho algo que chama taxa de conversão, né? Então, imagina, se minha taxa de conversão é 20%, entraram 10, eu fechei 2. A dona Maria sabe, para ela vender 4, ela tem que fazer 20. Para ela fazer 6, ela tem que entrar 30. Então ela sabe da taxa de conversão. Ela sabe da taxa de para conversão. isso, ela entende quanto que ela tem que mandar de proposta, enfim. De proposta, quantas novas pessoas ela precisa conversar. Precisa conversar para poder virar essa taxa, né? Isso é planejamento de entrada de novos clientes. Agora, esse mesmo número, ele vai dar uma outra informação importante, que é tempo médio de vendas. Que é quanto tempo demora para o cara entrar e ele fazer o primeiro pedido. Então, imagina, eu preciso de R$100 hoje, mas o meu tempo de venda é 60 dias, eu preciso pedir para o banco, porque se é 60 dias, mesmo que eu enfiar 1000 pessoas aqui dentro hoje, eu só vou ter esse dinheiro daqui 60 dias. Essa venda Quanto tempo você vai demorar para converter, né? Para converter a venda, né? Então, a ilusão de que eu vou conseguir o dinheiro, né? Trabalhar para hoje. Mas se o meu tempo é de 15 dias, pode ser que se eu encher o meu funil hoje, daqui 15 dias eu tenho esse dinheiro. Mesmo assim, então tu consegue se preparar, né? Então, assim, eu me preparo para vender. Se eu sei que é 3 meses, eu me preparo para, né, para vender daqui 3 meses, né? Eu me preparo para vender daqui 3 meses. E aí, né, minha taxa de conversão é de 20%, a gente deu esse exemplo. Minha taxa de conversão é de 20%. Eu quero vender 2 bolos por dia, então todo dia eu tenho que colocar 10 pessoas aqui dentro da minha esteirinha. Se eu sei quanto entra e quanto sai, eu tenho algo que para as empresas é o ponto mais importante, que é a previsão de receita, que é a receita previsível, né? E aí quando você perguntou, né, qual que é o grande ganho do CRM, além de ter esse relacionamento com o cliente, né, isso tudo são etapas, eu preciso me relacionar com o cliente, preciso saber que momento que ele compra, mas principalmente tem uma previsão de receita em tempo real de tudo que está acontecendo ali. Eu sei que hoje quanto que vai entrar no meu caixa, e daqui um mês quanto que vai entrar, e daqui 3 meses quanto que vai entrar, né? Na prática, você, então, consegue ter previsibilidade no sentido de daqui 3 meses, no trimestre, eu vou conseguir aí, tem no meu, a gente fala, no meu registros, né? No meus registros, falando de forma mais leiga, eu registrei essas oportunidades, certo? Exatamente. Eu registrei. Não que eu vou fechar agora, né? Mas eu consigo registrar para fechar daqui 3 meses Daqui também. 3 meses. Porque o cliente falou que é só daqui 3 meses. Sim. Que nem vem aquele time, né? Que a gente falou do tempo. Acho que, e quando o cara fala que é só daqui 3 meses, você registra no CRM e fala que e o sistema vai te ajudar a lembrar que daqui 3 meses você tem que falar com ele. Para vender daqui 3 meses, e não ficar só na lembrança, né? Legal. Pensamento. Marquinhos, o legal, cara, a CRM7, a gente trabalha com isso há muitos anos, né? E é uma dificuldade do mercado, primeiro, entender sobre o processo, né? A maioria dos empresários, eles conhecem a fundo a atividade fim do negócio deles, né? Por exemplo, produção de vídeo, eu conheço muito sobre produção de vídeo. Designer, eu conheço muito sobre designer. Dentista, conhece muito sobre a parte técnica. Conhece a parte fim dele, né? Fim. A atividade fim, o que ele faz, ele conhece muito bem, ele é autoridade, né? Autoridade. E ele não é obrigado a saber sobre tudo, né? Claro. Ele não é obrigado a saber sobre tudo. E a CRM7, ela, a maior parte, né, desde o início da CRM7, são clientes grandes, né? São operações gigantescas que a CRM7 ajudou a transformar, né? Operações gigantescas que não tinham esse conceito,
né, mas que já produziam fortunas, e a gente precisou acessar essas operações, entender como elas estavam funcionando, sem interferir muito no desenho, e implantar a cultura de CRM, implantar o software. Isso ao longo dos anos, a gente teve, e também com a cultura de dados, a gente conseguiu enxergar um padrão. Um padrão do próprio, como funciona um CRM, né? Um padrão de como funciona o CRM. E mais que o padrão de como funciona o software, a gente conseguiu encontrar um padrão como que o brasileiro compra, como o brasileiro vende, como o brasileiro se comporta dentro de uma pipeline ou de uma operação de vendas, né? E a gente conseguiu documentar tudo isso. Eu acho que é o grande ganho desse bate-papo nosso aqui. E de todo o esforço, né? De a gente tá aí 15 anos, enfim, quase 2 décadas fazendo isso, que a gente conseguiu trazer um contexto, um padrão para poder ser acessível. Eu acho que esse é o ponto, né? Ter acessibilidade a esse tipo de cultura, software, método, técnica, indicadores, a gente poder trazer tudo, esse contexto todo que a gente está fazendo, e muito mais que a gente espera poder trazer numa implantação, né? Sim. Em quanto tempo? Né? E a ideia é essa, né? É conseguir trazer para esse vídeo que a gente está gravando aqui, ele pode ser futurístico para muitas pessoas que vão assistir, mas ele já acontece há 15 anos dentro da nossa rotina. É conversa que a gente tem com CEOs, com presidentes de grandes organizações, né? Com times, e a gente está trazendo isso de uma forma mais simples para que isso se torne viável para todos. Para todos, inclusive todos, quem é empresa de uma pessoa só, de 3, de 5, não importa, e não precisa ser grande organização. O que a gente descobriu é que a gente não precisa ter... o CRM, ele encaixa para qualquer organização, não importa o porte. Isso a gente entendeu, criou um padrão, e é interessante que a gente tem um produto hoje que faz com muita propriedade isso, que é o Smart Sales. Sim. O Smart Sales, ele traz essa essência num prazo de 7 semanas para você conseguir trazer essa realidade que a gente está colocando, que a gente está se questionando e trazendo todo o histórico nosso de conhecimento, sim. Em uma implantação de 7 semanas. Com 15 anos de história, né? 15 anos de dados, 15 anos armazenando, estudando mercado. Inevitavelmente, a gente ia criar um método uma hora, né? Inevitável, né? E esse método, ele foi criado justamente para conseguir escalar, para conseguir entregar em 7 semanas. Para Maria. Para Maria, né? Para a loja de tinta. Para ser acessível, para ser... Para quem está na operação ainda. A gente gravou um podcast uma vez, o Rômulo gravou para a gente, que a gente falou do empresário que tem um apego operacional. Ele ainda acha que só ele consegue fazer. Né? Então, a ideia é justamente... Que é um dos pontos. Que é um dos pontos, né? O CRM, ele traz essa, na verdade, possibilidade de você desapegar da operação. Se você é um empresário que é só você na empresa, você é a parte da venda, você é a parte da produção, você que faz o bolo, você que vende o bolo, você com o CRM consegue trazer as informações para outras pessoas chaves que você vai colocar na empresa. Então, isso que é legal que você está colocando, né? Essa virada de desapego. Esse desapego. Você fica capaz de delegar e acompanhar, não largar, né? Você cria capacidade de delegar e acompanhar isso. Né? A partir de dados, e não de força manual, né? E o mais legal, né? Se a gente sabe que dentro desses dados, imagina, o fechamento está errado, a gente vai e opera só no fechamento. Reclamação do cliente, o bolo está ruim. Então a gente opera só na produção, a gente foca no negócio. Foca no negócio, a gente consegue operar exatamente onde o negócio precisa melhorar. Né? Então acho que o ponto principal. A CRM7 é muito capaz de trazer para o mercado todo esse conhecimento. E
que com um método organizado, a gente conseguiu trazer como as grandes empresas, não só do Brasil, mas global, pensam, como elas operam e como elas cresceram. Entendemos isso e colocamos num método. E esse método ele está acessível para qualquer um. Então é um convite para todo mundo conhecer o método, porque isso vai transformar a empresa de vocês. O Rômulo está assistindo, ele está gravando e está assistindo. E ele já está procurando onde compra isso também. E é verdade, o Rômulo tem uma produtora, ele apoia a gente aqui na produção audiovisual. E sempre que a gente termina uma gravação, ele fala que foi incrível porque ele vai aplicar amanhã o que a gente colocou. Então a gente tenta, né? A gente Vamos tenta. tentando. A gente sempre melhora. Sempre melhora, né? Esse foi o primeiro. Então, pessoal, muito obrigado. A gente quer fazer mais vídeos como esse. Isso é muito importante para nós. Nós vamos melhorar a cada vídeo que a gente está fazendo. Esse é só o primeiro. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado, curtido o que a gente tem para trazer para o mercado e para a sua empresa, para o seu negócio. Isso mudou a nossa realidade de negócio e de forma de pensar. A gente espera que a gente consiga trazer essa visão, essa cultura para o máximo de empresas possíveis no Brasil. E esse é o nosso legado. Muito obrigado. Siga a gente. Nós vamos estar sempre conectados. Obrigado, Marquinhos, cara. A gente tem esse bate-papo a gente tem constantemente, né? E sempre sai coisa muito boa, quando chega para gravar fica uma merda. Fica ruim, mas a gente está se esforçando aqui. Esse é um ponto. Agora o outro ponto também é, como a gente tem uma linguagem muito técnica, a gente está lidando com o desenvolvedor o tempo inteiro, com análise de projeto e tal, muitas vezes a nossa linguagem para tentar passar para vocês fica complexa. E esse é o nosso desafio. A gente está tentando. Então, se você tem alguma sugestão, né, de melhorar o tema, se você quer falar sobre o seu negócio, traz a dica do seu negócio, fala sobre o meu negócio. A gente vai tentar simplificar cada vez mais a comunicação para chegar até você e a gente vai tentar atender, porque a ideia é atender o que o mercado tem de dor. Então, se você tem alguma dor, traz para a gente que a gente vai produzir um conteúdo sobre isso.